galerinha! Vamos fazer aí as atividades do livro de Geografia. População em movimento. A distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios de seu lugar de origem, contribuindo para a diversidade cultural do lugar de destino. Para entender como e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatores históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem um território nacional. Olha só, o que quer dizer esse texto? Quer dizer que no nosso país, como em outros países também, há um deslocamento das pessoas, né? Um deslocamento populacional. As pessoas transitam entre os estados, né, do país, muitas vezes em busca de emprego ou de uma vida melhor, né? No nosso país, é importante a gente conhecer as características de cada região, de cada estado, né? Por exemplo, lá no Nordeste, né, tem muita seca, a situação econômica não é tão bacana como em outros estados do nosso país. Então, existe muita migração, né? As pessoas vêm muitas vezes do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, né, em busca de uma vida melhor, de emprego, né? E isso acaba acarretando em uma diversidade cultural, né, gente? Porque conforme as pessoas vão saindo dos seus estados, das suas regiões, elas vão levando consigo as culturas, né, as tradições do seu lugar de origem. E isso vai diversificando o nosso país, né? Por exemplo, no Sudeste, a gente tem tradições e culturas nordestinas, por exemplo, porque as pessoas que migraram do Nordeste para cá, elas trouxeram consigo as suas tradições e sua cultura. Então, aí embaixo a gente tem um mapa que fala sobre a população não natural por unidade federativa, por estado, né, gente? População não natural, o que isso quer dizer? É aquela população que não é originária daquele estado, ela veio de outro lugar, né? Aí nós podemos observar na legenda a população não natural por estado, número de pessoas a cada grupo de 100. O que isso quer dizer? A cada 100 pessoas existe uma quantidade de pessoas não naturais daquele estado. Por exemplo, nessa cor rosa mais clarinha aí, quer dizer que a cada pessoa, 25 a 30 são não naturais daquele estado. Olha só, é muita gente, né? Nessa parte roxinha aí, por exemplo, tá dizendo que a cada 100 pessoas, 51 a 62 são pessoas não naturais daquele estado, são pessoas que migraram para aquele estado. Então, a gente tem aí a pergunta número 1. De acordo com o mapa, quais são as unidades federativas com a maior quantidade de população não natural? Então, vocês vão observar aí na legenda quais os estados têm a maior quantidade de pessoas não naturais, de pessoas que não nasceram naquele estado. Número 2. Qual é o número de população não natural a cada 100 pessoas na unidade federativa em que você vive? Então, vocês vão olhar aí em Minas Gerais, olhar a corzinha do estado e olhar lá na legenda quantas pessoas são não naturais do nosso estado, tá? Nessa página aí, gente, tá falando sobre as causas dos deslocamentos populacionais. A gente sabe que existem várias causas, né, para esse deslocamento populacional. Pode ser, como eu disse, busca por uma qualidade de vida, pode ser busca por emprego, né? Pode ser busca por melhor infraestrutura, enfim, vários motivos. Aí também tá falando sobre um tipo de deslocamento que a gente ouve falar muito, né? Que é o êxodo rural, que é quando as pessoas que vivem no campo, na área rural, né? Elas se deslocam para cidades.
muitas vezes porque nas cidades tem mais oferta de emprego, tem uma infraestrutura melhor, né? Muitas vezes também é em busca de serviços como de saúde e escolas. E aí também fala nessa página sobre tipos de deslocamentos, né? Nós temos os deslocamentos sazonais e os deslocamentos pendulares, né? Movimento sazonal e movimento pendular. O que quer dizer cada um? O movimento sazonal é aquele deslocamento que ocorre por um período de tempo, né? Um período de semanas ou de meses. E aí a pessoa retorna para o seu local de origem no final desse período. E o movimento pendular é quando, por exemplo, uma pessoa que mora em uma localidade desloca para outra cidade para trabalhar, para estudar, por exemplo, e normalmente isso é feito no mesmo dia, né? Ela volta para casa no mesmo dia. Isso aí é considerado movimento pendular, tá? Na número 3 está perguntando assim: em sua opinião, como as condições de infraestrutura influenciam os deslocamentos populacionais? Aí vocês vão responder de acordo com a opinião de vocês, tá? Nessa página 47 está falando sobre as migrações internas, diferentes movimentos. As migrações internas referem-se ao movimento de pessoas dentro de um mesmo território nacional, dentro de um mesmo país, né? Nesse caso das migrações internas, gente, as pessoas podem migrar em uma mesma região, como entre os estados do Nordeste do Brasil. Muitos moradores do Maranhão, por exemplo, escolhem viver em Pernambuco ou na Bahia. Esse movimento é chamado de migração intrarregional. Há também as chamadas migrações interregionais, que ocorrem quando há fluxo de pessoas de uma região para outra do país. Por exemplo, uma família que sai do Paraná para viver em Goiás. Durante o século XX, ocorreram movimentos migratórios interregionais importantes no território brasileiro. Muitas pessoas deixaram o Nordeste em direção aos grandes centros econômicos do Sudeste. Por exemplo, o objetivo era conquistar melhores condições de vida. Atualmente, no entanto, as migrações intrarregionais são mais frequentes. Complete os itens a seguir com a definição de cada tipo de deslocamento populacional. Eu esqueci de falar dessa foto aí ao lado, né, gente? Tá mostrando alguns trabalhadores migrantes chegando a Brasília em 1956. Quando a capital do nosso país mudou do Rio de Janeiro para Brasília, isso atraiu muita gente, né, para o centro-oeste, para essa região do país. E essa foto aí mostra os migrantes chegando a Brasília. Então vamos aí para número 4. Complete os itens a seguir com a definição de cada tipo de deslocamento populacional. Migração intrarregional. Aí vocês vão escrever, tem aí no texto, né, o que significa. Só achar e copiar. Migração interregional, êxodo rural, tá lá na outra página também. Movimento sazonal também tá na outra página. E movimento pendular, que também está na página anterior. É só procurar no texto e copiar aí, tá, gente? Então, as páginas do livro de geografia de hoje terminam aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.